Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Nós novamente aqui, mais um dia de treinamento. Hoje a gente vai falar sobre Renfe. Para dar início, pessoal, eu separei um materialzinho bem legal aqui para nós. No caso, o que a gente vai ver? Vai ver os principais eventos da Renfe que a gente pode mandar pelo sistema, todos os grupos, os mais destacados, né, do grupo 2000, grupo 4000, para encher corretamente as informações, né? Tá devidamente configurado, então às vezes a informação não vai de forma correta para exportação, porque falta alguma configuração, algum detalhe específico, né. E para poder otimizar o envio, então faço o lançamento de forma rápida, inclusive em alguns processos já na importação de nota, eu já consigo informar alguns detalhes, então eu já consigo fazer de forma prévia muitas informações para o Renfe. Então a versão hoje é 2.1.2 e até agora não houve nenhuma mudança significativa para ela, só alguns complementos, mas ainda é a 2.1.2. E de uma forma simplificada, nós temos lá o grupo de cadastro, o grupo 1000, o grupo 2000 de INSS, né, o grupo 3000 que é pouco falado, né, não temos tantos clientes com o grupo 3000, mas é para situações esportivas, espetáculos, situações gerais que algumas empresas possuem. Ela não é tão falada. 4000, que é as retenções de impostos federais, de serviços tomados, que fique claro isso, e também lucros e dividendos. Tem algumas consolidações do grupo 5000 e situações do grupo 9000 sobre exclusões, consolidações também de uma certa forma. Pessoal, alguns eventos são de transição, como o 5000 e 9000. Então, ou para fazer algum movimento de envio, recebimento, exclusão. Então, não é que eu tenha só aqueles grupos principais 2000 e 4000, eu tenho outros grupos auxiliares que me permitem fazer alguns acertos, né. E antes de começar a categorizar as situações gerais, a gente vai ver aqui no sistema o seguinte: o Renfe, para aparecer no sistema aqui em cima, ele tem que estar habilitado. Onde ele fica habilitado? Lá no cadastro de empresa. Então eu vou modificar meu cadastro de empresa, e ele fica lá em escrita fiscal, aba Renfe, certo? Se eu vou trabalhar com Renfe, eu tenho que estar com ele liberado. Habilitar ele, né, ver qual é a situação da empresa e a classificação tributária. Pessoal, a classificação tributária tem que bater com o E-Social. Se eu mando também o E-Social, porque eu posso ter o REINF e não ter o E-Social em algumas empresas, não é impossível, né. Então, se eu tenho os 2, e caso eu não queira fazer uma assessoria, porque eu já sei na parte do DP qual é a classificação, então aqui tem que ser a mesma. Se é 99 lá no E-Social para o S1000, aqui também tem que ser 99 também no REINF, no registro R1000. Outro detalhe interessante é que dependendo da classificação, vai abrir os menus aqui em cima. Por exemplo, receita de espetáculos do grupo 3000, ele só vai abrir se eu colocar uma situação que condiza com eles. Por exemplo, associação esportiva que mantém clube de futebol profissional. Quando eu salvar esse cara aqui, ele vai liberar o 3010. Então, além da própria classificação, ela também me permite abrir campos para ela. Então, Bruno, eu tentei fazer o Renfe, grupo 3000 ele está desabilitado, como é que eu habilito? É dentro da classificação tributária que vai ordenar ele abrir ou não, certo? Vou deixar aqui o 99. O responsável para entrega. Pessoal, tem 2 formas do Renfe quando tu adquire o sistema, né. Quando tu já vem fazendo o Renfe antes, né, já está sendo feito ou para o sistema de terceiros ou na própria Receita, então o dado que vai aqui, se tu já está fazendo a Renfe, é aqui que tu coloca o responsável que está lá no R1000, seja o contador ou seja o responsável da empresa, então tem que ser igual o que está lá no R1000, certo? "Ah, Bruno, eu estou começando agora, vou mandar meu primeiro Renfe", então também coloco os dados provenientes aqui do meu responsável, daqui para frente, para disparar pelo sistema. Outro detalhe importante, o responsável, ele tem que ter o número de telefone ok e e-mail ok. Então é o CPF, sempre é na pessoa física, e-mail e telefone, tá. Se faltar uma dessas informações já dá algum tipo de erro, ele não vai deixar passar, ok. Desoneração de folha CPRB, é o evento 2060, retenção de INSS, grupo 2060. Aproveitando esse ensejo do 2060, quando eu tenho dúvidas de qual é o evento que eu preciso mandar,
precisa ser feito anteriormente a consultoria fiscal, certo? Então a consultoria vai dizer quais eventos você precisa mandar, porque às vezes surge muita dúvida se eu primeiro tenho que mandar ou não, e segundo, se quais eventos eu deveria mandar. Então eu faço a consultoria de acordo com a minha empresa, o que que eu tenho que mandar, e aí nós da Data sempre informamos onde colocar a informação. Então para liberar o 2060, que ele fica aqui atrás, ó, no RENF, o 2060, eu tenho que marcar a desoneração de folha para poder fazer o envio. E colocar em produção, que é valendo, né, todos os envios, né. Eu vou deixar aqui no meu caso como testes, porque a gente só está apresentando, né, vocês também podem testar, tipo, tem um ambiente de teste da RENF, então vocês podem alguma empresa nova que vocês tenham, uma situação que vocês querem fazer uns testes, vocês podem usar o modo teste também. Não vai ter nenhum efeito legal de valendo, né, vocês podem fazer uso dele também a qualquer momento. E também, ele já deixa setado o último layout 2.1.2. Quando tiver o próximo, vai ter mais um aqui, ele vai setar automaticamente. Fazendo a ativação dele aqui, aí eu vou ter ele lá em cima, a aba. Então, se ela não está aparecendo lá em cima a aba de RENF aqui em cima, é porque ela não está habilitada. Eu vou aqui na exportação da RENF e quando está em testes aparece essa mensagem, tá? Que está em ambiente de teste. Por causa disso, tá, eu vou respondendo ao longo do caminho, tá, pessoal, mais para o finalzinho, mas ele não, a tela da RF não tá abrindo justamente por esse detalhe. E tem mais alguns outros detalhes que eu vou passando ao decorrer, tá? Então a gente vai respondendo ao longo do caminho por que que ela não tá abrindo. Então, quando eu colocar aqui em OK, vai abrir a tela de exportação. Quando a tela não abrir, a tela de exportação, é porque não tá vinculado o certificado digital. Então, eu tentei abrir exportação REINF, vai dar a mensagem, o certificado não está vinculado. Então, lá no cadastro de empresa, vocês têm que ter o cuidado de colocar o certificado, tá? Aqui, o certificado digital. E só pode ser A3 ou A1 PFX. O A1 e A1 PFX são a mesma coisa, só que o A1 PFX é o arquivo que tu recebe da certificadora, certo? Então, tu recebeu da certificadora e quando tu instala no Windows, ele se torna um A1. Só que o sistema ele pega esse arquivo também sem passar pelo Windows, né. Então eu consigo pegar, fazer a importação dele do arquivo e colocar para dentro do sistema. É esse que eu uso para poder mandar o RENF e também o E-Social, como o pessoal do DP também já tá acostumado, né. Então eu preciso mencionar, se não tiver nada aqui, ele não vai abrir a rotina da exportação, tá. Então vou aqui na exportação, aqui no R1000, então se eu cadastrar lá as informações para mandar os dados cadastrais do R1000, basta eu chegar aqui e fazer o disparo. Ele vai trazer todas as informações que você colocou, aqui é fictício. Pode ver que esse responsável teste que eu coloquei tá faltando o celular, mas o celular não é tão importante, o importante é o telefone fixo aqui. E até dá para colocar o número de celular no telefone fixo, não tem problema nenhum. Pode colocar tranquilamente, isso aqui é obrigatório. E aí vocês conseguem fazer o envio. "Ah, Bruno, mas eu já estou enviando antes e vou usar o sistema agora. E quando eu fui usar o sistema, estava com essa exclamação no R1000, o que que eu tenho que fazer?", né. Se você já mandou o R1000 de forma antecipada, o que que a gente tem que fazer, tá? Aqui na parte da RENF, lá na direita tem aqui o seguinte, a manutenção de eventos. Para que que serve ele? Você vai precisar da senha do master ou senha da nuvem que você está utilizando. E nesse ponto, manualmente, eu coloco um registro, ok? Então, com o direito do mouse, eu vou adicionar o evento que é o R1000. Ele não vai disparar, ele vai criar, ele vai dizer, opa, eu já foi enviado de forma antecipada, né? Vou colocar aqui o R1000. Vai trazer os dados como se eu estivesse enviando pelo sistema. Vou clicar em gerar e vai aparecer aqui. Aí eu só tenho o trabalho de dar um duplo clique aqui e colocar o número do recibo que já existe na receita, que é o R1000 que já estava lá. Colocando os dados aqui, se você tiver que fazer uma retificadora do R1000, você vai fazer pelo sistema, porque eu já tenho a informação do recibo anterior. Então colocando o recibo certinho, as devidas informações da exportação, ele vai acabar sumindo. Ó, sumiu aqui a exclamação do R1000. É muito comum a gente pegar os clientes que tem aqui a exclamaçãozinha, mas está funcionando mal. A única diferença é que não foi informado esse R1000 para o sistema, porque já foi enviado, então só falta esse pequeno detalhe. Então essa é a primeira situação que eu gostaria de destacar para vocês em relação à parte de cadastros, tá. Se vocês tiverem processos, judiciais ou administrativos que têm que ser enviados pela REINF, que é o evento 1070,
Eu preciso primeiro cadastrar esse processo para depois fazer o envio, certo? E Bruno, onde é que eu cadastro esse processo administrativo ou judicial? Eu venho aqui na árvore de busca, vamos botar aqui, bota a palavra processo ou 3 caracteres aqui na árvore de busca você já consegue localizar alguma rotina. Processos administrativos para REINF. E aí basta só incluir o processo. A situação aqui é super tranquila. Colocar qual é a situação, se administrativo ou judicial, a descrição, as informações do código da vara e também a questão, do tipo de suspensão que foi colocado, né, que foi dado o parecer, então aqui você vai cadastrar a situação que aconteceu e também o tipo de suspensão que foi concedido. Feito essas informações do processo judicial, na própria exportação vai ter o botão aqui 1070 para mandar para lá, porque a gente acabou de fazer o cadastro dele. Só se vocês têm essa possibilidade. Não, eu tenho que mandar, consultoria fiscal, ver se você tem alguma situação em andamento e que vai não permitir ter a retenção ou não. São gerais que você precisa mandar o 1070, tá. Se eu tiver entidades ligadas, como é que eu faço para ter essa informação para poder enviar? Ele fica aqui, entidades ligadas. Nos menus, pessoal, da REINF, além da parte principal aqui, eu posso procurar pela árvore de busca, tá. Então, eu sei que o evento é o 1050. Então eu coloco no cantinho 10,50 e ele vai cair direto no evento. Fica mais fácil também de localizar. Faço o devido cadastro, né, inclusão, e digo qual é a classificação da entidade ligada, ok? São cadastros super tranquilos. E a validade que é importante, né? De tanto a quanto ele vai fazer essa validade da entidade ligada. Feito o cadastro aqui, mando o 10,50. Notem que todos os eventos eu faço um determinado cadastro e depois eu disparo. Sempre nessa sequência, tá? Agora, pessoal, vamos falar do grupo 2000. Retenção de INSS, que pode ser serviços tomados, serviços prestados, aquisição ou venda de produtor rural e o 2060 CPRB. Existiu no passado o 2070, né? Ele foi substituído do grupo 4000, que era para a parte do 4000 era para vir para o 2070, acabou não vindo para cá. Para quem lembra lá no comecinho, quando como eu estava começando a estruturação, né. Então como é que eu mando a retenção de serviços tomados, que é o 2010? Primeiro, quando eu fazer a importação de nota fiscal, no XML eu tenho que ter a retenção, ou TXT. Se não tiver, e deveria ter, você pode arrumar na escrituração, mas não foi feito no lançamento da nota. Então tem que tomar um certo cuidado. Então eu vou em serviços tomados, e depois que eu importo a nota, eu tenho que ter a informação do INSS, tá. Bruno, eu preciso colocar manualmente aqui a parte do RENF, as informações do serviço que foi feito? Não, você pode fazer em massa. Como fazer? E também vale para o 2020, tá? Serviços prestados. Lá na importação de serviços, que já são importação de serviços padrão prefeituras, que vocês já conhecem, depois que eu coloquei todas as informações, ou prestado ou tomado, aqui embaixo vai ter o ponto que você coloca o tipo de serviço feito. Se é limpeza, conservadoria, vigilância, digitação. Quando eu coloco nesse ponto, tudo que vier de INSS com retenção vai trazer para aquele serviço. Então eu preciso ir nota a nota a colocar. Só que vai um adendo aqui. Quando é construção civil, se ele não é obra, beleza, ok? Mas se ele é obra completada total ou parcial, depois eu tenho que entrar nas notas para colocar o número do CNO. A gente não automatizou, mas pretende automatizar com certeza o CNO para poder colocar, porque não vem no XML esse número, né? Porque senão a gente trazia já junto. Então vem a possibilidade de poder ajustar a questão do CNO, certo? Então, feita essa parte, ele vai importar automaticamente a informação, tanto no tomado quanto no prestado. Bruno, eu quero fazer manual. Sem problema. Coloca a base de INSS, o percentual feito, vai estar o valor do imposto. Eu vou na aba REINF, que vai estar sempre em serviço prestado ou tomado. Sempre vai abrir essa abinha quando o REINF está habilitado. Se não aparecer esse carinha, é porque o REINF não está habilitado, tá? Coloco a decisão aqui, se vai ser não obra, que ele vai pegar o CNPJ do tomador.
Se for obra, ele vai pedir o número do CNO que foi feito. Colocando a informação correta aqui, logo abaixo eu coloco o tipo de serviço que foi feito, eu vou colocar em adicionar, né. E aí ele vai criar este ponto aqui, ó. Vou só alterar para mostrar para vocês. Aqui eu selecionei limpeza e conservação, vai pegar os valores normais ali, e se tiver alguma questão de aposentadoria, 15, 20, 25 anos, adicional de cálculo, eu posso também lançar caso a caso, quando tem essa situação, na aposentadoria especial. Quando eu lanço essas informações no tomada e nos prestados, aí, na Reinf exportação, eu vou ter a exclamaçãozinha pronta para mandar. Ó, tá pronto para mandar. E aí, aproveitando esse ensejo do 2010 e 2020, eu vou dizer uma situação que é muito corriqueira no suporte. Mandei o evento, tudo certo. Aí eu tenho que retificar. Pessoal, a ideia é sempre ir ao contrário do que eu fiz. Então, se eu fiz o 2010 ou o 2020 ou os 2, né, no final eu finalizo no 299, para fazer valer para a DCTF Web, correto? Então não adianta só mandar o 2010 e 2020 sem fechar a competência. Se eu tenho que retificar, eu tenho que fazer o caminho inverso. Então, não é interessante vocês ir direto no lançamento da nota e fazer algum tipo de alteração, ou adição de uma nota que não foi. Não façam isso. Primeiramente, eu reabro o evento, que é o caminho inverso. Depois, com o nosso período aberto, aí sim eu consigo fazer alterações, porque veja bem, o 2010 está aqui na coluna de incluir. Quando está nessa coluna é porque ele é novo. Estou querendo mandar. Agora, quando eu vou retificar, ele passa para a segunda coluna, porque ele entende que tu quer fazer uma retificação. Houve uma alteração na nota. Então, recapitulando, enviei normal, 299. Vou fazer o inverso. 298, arruma a nota, dispara a nota 2010 ou 2020 e encerro de novo no 299. Outra coisa que é importante, nunca excluem os lançamentos diretamente na receita, se foi proveniente do fiscal, tá. Então eu disparei para lá, aconteceu algum detalhe que eu precisei fazer correndo, não deu tempo de acionar o suporte, então eu decidi excluir dentro do portal. Vai perder o vínculo, porque eu tenho o recibo de envio da original. Então se eu tentar fazer alguma situação aqui de novo, eu não vou conseguir retificar, porque é outra informação, não vai bater informação. Então evitem excluir direto no portal, porque se excluir do portal, aí vai só sobrar a situação de excluir aqui no sistema também, fazer um novo aqui e mandar para lá, para poder equalizar o número dos recibos. Ou deixar o recibo que está na receita, vir aqui na questão da manutenção de eventos e manualmente colocar aquela situação do 2010 ou 2020 e trazer o recibo de lá. Ele não vem automático, tem que copiar o recibo e trazer para cá. Tá, pessoal? Importante esses detalhes que a gente pega muito na questão do suporte, tá? 20, 30 e 20, 40 só vai abrir aqui, como eu comentei anteriormente, se o 3010 aqui junto e mais situações gerais estiverem abertos pela classificação. Então, quando tem a classificação lá como teatro, clube desportivo, eu tenho acesso a essas informações. Aí eu vou conseguir fazer a informação lá em cima e também vai trazer para o 2030 e 2040 também juntos, caso eu tenha esses 2, né. 2050, comercialização da produção, venda do produtor. O que que acontece, pessoal? Para liberar esse cara comercialização PJ, ou é o 29 ou aliás, o 99 de classificação tributária, ou uma específica para ele. Então, quando eu importo a nota, que vocês já estão acostumados a importar notas de NFE, vou mostrar uma notinha para vocês. Eu tenho a 502 aqui, que é uma nota de exemplo que eu preparei para vocês. Aqui eu lanço as retenções, posso colocar na nota. Lógico que eu posso botar direto lá na parte de eventos, mas se eu colocar por aqui, ó, coloquei aqui 11% aqui de INSS na retenção, posso colocar também o percentual aqui, valor de GIRAT e Senar, também vocês precisam fazer o envio. Quando eu coloco na nota, olha que interessante, ele vem para o 2050, vou até excluir esse carinha aqui. Quando eu vou fazer a inclusão, ele vai procurar as notas que tem, porque pode ter mais de uma, né, pode ter 50 notas, 100 notas. Quando eu clico aqui, ó, ele busca todas de uma vez só. "Ah, Bruno, mas eu preciso lançar nota a nota isso? Olha a mão que eu vou ter para fazer para ter esse totalizador". Também não.
Na importação eu vou mostrar o ponto também que vocês lançam esse valor, para que se tem essa retenção, ele também trazer, tá. Então aqui ele trouxe de forma automática, qual é o valor total, só tem que colocar o tipo de receita de comercialização, né. Botar que a própria Renfe disponibiliza, né, qual a situação que ele tem. Eu vou colocar aqui, a receita deu 1.864,40 e salvo. Aí ele libera na exportação o 20,50. Então como é que eu tenho que fazer na importação? Vai valer também para o 20,55 porque é compra. Tô mostrando primeiro a parte de venda, mas vai fazer a mesma ideia vale pra questão de compra, tá. Lá na importação de produto, lote arquivo XML, depois que eu validar todas as informações eu vou colocar só cupom pessoal para poder passar para a parte de baixo, tá, mas é NFE, né. Quando tem a informação, essa tela aqui vai abrir. Aí você pode marcar a alíquota de aquisição por rural, você coloca o valor de percentual, GIRAD e Senar. Na venda já tem informação, ele já vem automaticamente e já estoura lá para poder fazer os valores. E na compra eu coloco aqui ó, marco a caixinha, coloco ali o percentual de cada imposto, e automaticamente ele vai trazer aquele botão retenção dentro do NFE. E aí quando eu chego lá na totalização, aqui na venda, né, ele já vai trazer todas os valores de receita bruta de todas as notas e o total da contribuição, fica mais fácil. E a parte da compra, que também segue o mesmo processo, é a aquisição de produtor rural 2055. Coloquei nas notas, veio automaticamente, eu também tenho esse sinalizador aqui ó, que pega a totalização das notas, eu tenho só uma nota de compra ali, vou demonstrar de forma rápida aqui pra gente ver tudo ainda hoje. 11,02, isso aqui é uma compra. Eu já importei ela com os caracteres ali tipo INSS, GIRAD, Senar já apontados os percentuais, e ele trouxe os valores para cá. Eu só não coloquei GIRAD e Senar, mas ele traz automático esses carinhas aqui. Uma vez que ele trouxe todas as notas que tu precisa para cá, eu vou em aquisição produtor rural Renfe, eu vou excluir esse cara também para fazer a mesma coisa que eu fiz na venda. Vou colocar a pessoa envolvida, que é o nosso produtor, e aí aqui no traseiro ele vai achar todas as notas dele que eu importei e trouxe o valor do INSS, GIRAD e Senar. E é por produtor, né. Então aqui eu tenho só o consumidor final, mas se eu tivesse mais uns 4, 5, 6, 10 produtores, ele vai estar cada um com o seu aqui, porque é por produtor. E aí, eu vou ter a minha exportação. 20,50, 20,55. 20,60, desoneração de folha. Se eu tiver esse evento, onde é que eu lanço ele? 20,60, contribuição previdenciária. Vocês vão pegar, né, ver qual é o montante que deu de receita, colocar a receita bruta, o valor da contribuição, que ele pode também ser subdividido por vários tipos de serviço, né. Ele pode ter um ou pode ter mais de um, que somados tem que dar esse valor total. Então se eu tenho 1.045, eu deixei só um serviço aqui embaixo, tem que definir de acordo fiz a legislação, cada um pode ter um quadro de um percentual diferente, aí eu coloco a receita bruta, ele vai aplicar aqui 4,5% neste exemplo, R$ 45. Ele vem aqui, tem que totalizar. Às vezes acontece de o pessoal colocar o tipo de serviço, o valor tá menor, né, não verificou o valor total, e aí, vamos supor que tivesse aqui R$ 60, ó, não vai bater ali, quando tentar salvar, ele não vai deixar passar. E aí, eu vou ter também a exportação do nosso 2060. Pessoal, a gente sabe que o Renfe, eu posso ou não ter ele no mês. Tem gente que tem todo mês, tem gente que tem esporadicamente, certo? Um tomado com alguma retenção e tudo mais. Dentro do Renfe são 2 aliás, acaba sendo 3 declarações em uma. O INSS, o 3.000 que é um pouco separado, porque ele não é mensal, ele pode ser diário, pode ser quinzenal, dependendo da situação, ou por espetáculo, ou por fato gerador do dia, e o grupo 4.000. Eu posso ter o 2.000 e não ter o 4.000. Eu posso ter o 4.000 e não ter o 2.000. E posso não ter os 2. Segundo o manual da Renfe, diz que não é obrigatório.
né, no caso, no sentido de, se não tem nada para lançar, se não houve retenção de INSS do grupo 2000, não houve retenção do serviço tomado, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, não houve nada disso. Não está na época de lucros e dividendos. Eu não tenho nada, eu não mando. Isso diz na própria legislação na 2.1.2. Também tem que esclarecer esses detalhes. Outro detalhe importante agora do grupo 4.000. 4.000 retenção de serviços tomados. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Serviços tomados, não de prestados, certo? Salvo lucros e dividendos. É tudo que eu faria na DIRF, que eu faria na antiga DIRF. Então, se eu quiser fazer o 4010, que é um pagamento de beneficiário pessoa física, eu venho aqui direto, 4010, 4020. E aí, no caso, eu tenho 2 lançamentos aqui. Eu vou pegar esse primeiro 4010. Eu peguei um exemplo de que eu paguei uma pessoa física, sob locação, questão de locação de imóvel. Então, tem que colocar a pessoa envolvida e incluir a forma do pagamento que aconteceu, né. Então, vou colocar aqui. Eu coloquei o fato gerador em 1º de setembro, o código de natureza de rendimentos. Uma coisa interessante, pessoal, se eu não sei o código que eu vou colocar aqui, no próprio layout 2.1.2 tem um depara. Então tem uma lista gigantesca das notas que antigamente, as notas não, os códigos da AF anteriores, que eram 5958, não sei, de cor eu não lembro dos outros, assim, 592. Tu vai pegar o código antigo e vai verificar qual é o código novo, que ele vai se equiparar. Você pode fazer você mesmo com um layout ou acionar a consultoria fiscal com qual que se enquadra para o teu caso, certo? Coloquei o código correto, a receita bruta, o que foi tributável e o que foi retido do IR. Essa é a pessoa física 4010. Eu fiz um segundo lançamento que é o 4020 contra a pessoa jurídica. E na jurídica abre essa outra caixinha, que ela pode ser uma situação de isenção ou imunidade, ela pode não ter, como pode ter aquelas duas ali específicas, em alguns casos, então posso também mencionar. Também eu fiz o lançamento aqui embaixo, para a pessoa jurídica, e aqui foi uma remuneração sobre um serviço de planejamento. Tem vários outros possíveis também, tem que analisar caso a caso. Coloquei o valor bruto, certinho, a base do IR, que aí deu R$ 15, e a agregado. O sistema, pelas notas, ele vai sempre dar o separado, não um agregado. Tu pode usar um ou outro, tanto faz. Você pode agregar para 4.65, que é só um exemplo, ou colocar as bases bonitinho, colocar o 0.65, 3, e a questão da contribuição social, fica bem a critério, certo? Fiz os 2 lançamentos, eles vão estar aptos a fazer o envio 4010, 4020, tá? Mandou os eventos, não esqueça de encerrar a competência, 4099. O 4.000 em relação ao 2.000 tem só uma pequena diferença, né? O 2.000 eu tenho um evento para abrir e outro para fechar. Já o 4.000 não, é um único evento para os 2, tá? Então, no próprio evento aqui, eu estou dizendo se vai ser fechado ou se vai ser reaberto. 4040, pagamento a um beneficiário não identificado. Poucos vão usar esse cara aqui. E é uma situação que já existia há muitos anos atrás, na década de 90. Tem uma situação específica na legislação sobre retenção de pessoa não identificada, vem de lá para cá, veio essa informação. Então o que que acontece? No 4040 é um lançamento bem simples. Não quero identificar a pessoa, coloquei aqui o código, que são as possibilidades quando é o 4040, até para não misturar com os demais, né. É beneficiário ou indireta do beneficiário não identificado. Coloca a descrição que você vai identificar, o valor líquido, e quando tu volta o valor líquido, automaticamente ele já põe um imposto de renda a mais ali, um percentual gigantesco. Então, se eu colocar 2.000 aqui, por exemplo, só zerar aqui os valores para mostrar para vocês, vou colocar 2.000, ó, ele já calcula o percentual, porque é um percentual fixo, por questão do código, ele já coloca o IR que você vai pagar. E aí vai ficar disponível para o envio, 4040. Já o 4080 é a autorretenção. Lá no começo da Reinf, não digo no começo da Reinf em si, mas no grupo 4.000, houve aquele desespero dos cartões de crédito. E depois, se houve em outubro de 23 uma instrução normativa pacificando isso, né. Então, tem empresas que se autorretêm, tipo empresas de cartão,
ela tem alguns segmentos que também estão no manual 2.1.2 que podem se autorreter. E ela sim tem que declarar. Então eu faço o lançamento normal aqui, 4080, identifico a fonte pagadora e faço o devido lançamento com os códigos disponíveis para esse caso, que são códigos muito específicos. Aí tem que ver qual que se enquadra para essa questão do 4080. No próprio manual esse do layout 2.1.2 diz quais segmentos, quais tipos de empresa se autorretém, né. Muito bem. Dependendo da situação, eu posso consolidar as informações, depois que eu envio. O 5011 está em desuso, né, ele se usava muito do grupo 2000, disparava e automaticamente ele consolidava no 5011, ele já faz isso automático, então por isso que ele está esbranquiçado aqui. Então ele já faz de forma automatizada. Aqui embaixo é um pouco diferente. O 9000, só para vocês entenderem o 9000, é quando eu quero excluir alguma situação. Vamos supor eu mandei 2 notas. Uma nota não deveria ter ido para lá. Então eu vou reabrir o evento, no 4099 reabertura, vou excluir e vou entrar aqui no 9000. É ele que vai estar fazendo a exclusão pra gente. Então no 9000 ele vai guardar tudo que tu enviou. Tudo que tu enviou. Aqui só tem o 1000 porque a gente fez aquele manual no início do vídeo, né. Se tu enviou 4010, 2010, 2020, vai aparecer aqui tudo que você mandou naquela competência. Você vai encontrar o recibo correto que você quer fazer a exclusão, faz a exclusão daquele beneficiário e manda novamente. Aí você está fazendo a situação unificada, está tirando de lá e do sistema ao mesmo tempo. Aí é de boas, você pode fazer tranquilamente. O que não pode acontecer é fazer a exclusão direto no portal, que daí tu perde todo esse vínculo. E se eu tiver que consolidar as bases de tributação, providenciária 9011 e as retenções da fonte 9015 no final. Posso fazer o clique e ele faz a consolidação dos dois. Fora isso, pessoal, a questão do RENF tem que cuidar muito do certificado. Se vai usar o A3, verifica as questões dos plugins, situações do próprio certificado, leitora, drive da máquina. Podem acontecer alguns detalhes em relação ao A3. A gente sempre sugere, claro, tem a diferença do A3 que tem 3 anos, ok, né, mas a gente sempre sugere o A1 PFX. O A1 ele é um tempo de apenas 1 ano, mas ele é muito mais confiável, como um todo, né. E fora que você consegue instalar em outras máquinas de forma emergencial. Então se tu tá com uma situação na tua máquina principal, tu pode colocar em outra máquina e sair utilizando normalmente. Então, fica a dica, claro que pode se usar o A3, mas deem preferência, se possível, para o A1, que vai ser mais interessante para os envios, certo? E eu também tenho a consulta de eventos processados da Reinf. Tudo que eu envio, ele vem aqui a listagem do que foi enviado. Aqui, por exemplo, ele foi manual. Esse cara que eu falei foi manual. Por isso que o XML aqui está esbranquiçado. Eu só fiz uma equiparação do que já estava na receita. Quando eu envio, vai ter todos os recibos bonitinho aqui, certinho, para fazer o envio, certo? Eu também tenho relatórios, vão haver outros relatórios adicionais. Hoje, eu tenho, por exemplo, do grupo 4000, dentro de um determinado período, tudo que eu já fiz de envio. Além daquele que eu colei consultas de eventos processados, eu tenho também esse manual, esse relatório, que eu pego num período bem maior, se eu quiser. Pode pegar várias competências, até para ver para trás o que já foi enviado desse cliente. Então facilita para fazer alguma verificação, como é que está o histórico de RENF desse cliente, até para comparar com a receita. Vamos aqui para o material. Então nós passamos pelo grupo 2000, o grupo 3010, que é receitas e espetáculos esportivos. Até uma dúvida, algum de vocês trabalha com 3010, só por curiosidade? Porque eu particularmente não peguei nenhum até agora do evento 3010, até o momento. Então se caso vocês tenham, pessoal, e quiserem nos contatar para a gente verificar juntos se foi envio pelo sistema e não por fora, fica também a critério, que a gente pode facilitar essa questão e unificar as coisas para dentro do sistema, né. O grupo 4000, né, 4010, 4020, 4040, 4080 e os eventos de encerramento. E aqueles eventos de consolidação, esses aqui estão os continuados. Eu coloquei no material os 5011, 5012, porque para o pessoal que já estava acostumado antes, né, que antes de existir o 4000, existia o 5011, ele trazia automático quando tu fazia o encerramento, então tinha situações que ele já vinha de forma automatizada, então algumas situações foram substituídas conforme foi colocado dentro do sistema
da própria receita, né. E umas dica, pessoal, valide sempre o CNPJ dos prestadores do envio. O que isso aqui quer dizer? Isso muito acontece nos serviços tomados. Dá uma verificada sempre quando tiver algum detalhe de fazer o envio. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo clássico que acontece no suporte. Eu tentei mandar o 2010 e ele não apareceu na exportação a telinha da nota, não apareceu, porque o CNPJ do tomador não tá lá no lançamento da nota, não trouxe a informação. Então eu vou lá na nota fiscal, que tem o serviço, vou até mostrar para vocês onde é que seria isso, né, serviços tomados. Aqui na 2010, esse ponto aqui, em algum momento, alguma situação do arquivo, ele vem em branco, não que não tenha na nota, mas em alguma situação, em algum detalhe, ele fica branco aqui. Quando isso acontece, na questão do envio, ele fica com a tela aberta para tentar enviar e não aparece o CNPJ e fica parado. Dá a impressão que deu algum problema. É porque ele não está localizando a identificação dele. Então, por isso, eu venho na nota, coloco a informação correta, posso fazer o seguinte, ó, só entrar no segundo e voltar para o primeiro, ele já carrega a informação de forma automática, não precisa eu manualmente colocar o número. Salvei, aí ele vai identificar esse carinha aqui, ó. Ele vai identificar esse cara que eu vou tentar enviar. Essa parte ele não aparece, ele não fica aparecendo. Não, Iago, não falei de lucros ainda, mas vou falar. Esse eu deixei até um detalhe bem especial para ele. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um detalhe que a gente pega de uma forma seguida, em alguns detalhes dentro do suporte. O Iago já levantou a bola, e eu agradeço, e a gente já vai indicar essa questão de lucros e dividendos. Pessoal, o que diz a legislação sobre lucros e dividendos? Ela diz que a entrega é até o segundo mês subsequente ao fechamento do trimestre. Isso aí vocês todos já sabem, né? Vou abrir o bloco de notas aqui. Então, se eu paguei dezembro, agora eu vou pagar dezembro de 2025. Deixa eu maximizar e diminuir a fonte que está muito grande. Tá 1,20. Dezembro de 25, paguei R$ 1.000. Quando é que eu tenho que entregar? A REINF, então, segundo mês subsequente ao fechamento do trimestre é fevereiro. Até o dia 15, correto? Aí vem a dúvida que eventualmente acontece. Tá, e qual é a competência? É dezembro? Não, é a competência imediatamente anterior à entrega. Logo, nesse exemplo, a competência é janeiro. Então, eu vou fazer os lançamentos, eu vou mostrar um exemplo de lançamento, vou fazer os lançamentos do trimestre que aconteceu, seja lá novembro, outubro, novembro e dezembro, que seja o caso. Eu só vou fazer a entrega até 15 de fevereiro, que vai ser na competência de janeiro. Ou no final de janeiro, se eu quiser mandar, não tem problema nenhum. Como é que fica isso no sistema? Vamos lá no RENF 4010 4020. Então, eu vou incluir para a pessoa física. Eu tenho que cadastrar o sócio aqui, tá? Não é o cadastro de sócio que vem do contábil. Aqui é o cadastro de responsáveis, ok? Então, eu tenho que cadastrar esse responsável, que é o sócio, dentro da questão de responsáveis. Vou colocar aqui o consumidor final, cadastrei, e vai pegar só pessoa física aqui, ele vai pegar só CPFs, ele não vai abrir CNPJs por motivos óbvios, né? E lá embaixo eu vou incluir. Notem o seguinte, aqui eu estou no mês de setembro, né? Então, eu vou colocar que eu fiz o pagamento em 10 de dezembro de 25. A competência vai ser janeiro. E onde é que eu lanço o fator gerador? Aqui embaixo nos pagamentos, certo? Então, vou incluir. Então, vamos lá. Eu paguei no dia 10 de dezembro de 2025. O código 12001, que ele é só para lucros e dividendos. E aí o valor que você pagou. Eu paguei 2.000 para ele. Ponto. Ainda não tem questão dos tributos sobre lucros e dividendos, então por enquanto tá assim. Né? Se tiver alguma situação posterior, tem que colocar a informação tributável e o IR, mas a princípio é só o valor bruto, tá? Outro detalhe, existe uma situação que o contábil me traz informação para o fiscal. Normalmente, o contábil só recebe dos outros, do fiscal e do DP. No caso de lucros e dividendos, eu tenho uma situação que pode ser inversa. Se eu já lancei na conta de lucro lá o valor, eu posso vir aqui
coloco a conta correspondente, ele vai trazer o valor para mim. Então, ou eu trago do contábil, ou eu coloco manualmente aqui sem problema nenhum. Eu tenho esses 2 caminhos, tá. Aí, eu também vou fazer um outro pagamento que eu fiz em vez de além. Espera aí que eu tá errado isso aqui. Vamos colocar na competência correta para não ficar feio. É janeiro de 2026 que eu vou fazer o meu registro. Então tá, competência janeiro, pessoa física, consumidor final, e meu fato gerador, dia 10/12/2025, na 13, opa, 12.001, e paguei R$ 2.000. Bem certinho. Então janeiro, né, e aí eu só vou fazer entrega até 15 de fevereiro, até que tudo tá tranquilo, né, pessoal. Então, o que que acontece? Ele é da competência, mas dentro dele tá lá o fato gerador, 10/12. Também poderia incluir outros pagamentos, então eu posso não ter incluído só dezembro, eu posso ter pagado ele, por exemplo, em dia 10 de outubro. 12, botar mais R$ 2.000. Então aqui vai estar todos os pagamentos que tu fez dentro do trimestre, não importa quantos pagamentos você fez. Você pode até consolidar no mês se você quiser, tipo, ser só um único lançamento consolidado, ou todos que você fez ao longo daqueles 3 meses. Então, a competência vai ser janeiro, e a entrega até 15 de fevereiro. E essa regra vale para frente também, né. Então, se eu fazer algum pagamento em abril, né, então vai ser abril, maio e junho. Então a entrega é agosto, até o dia 15. Logo, a competência é julho. Isso diz a legislação, ok? Porém, entretanto, todavia, o pessoal quando tá pagando já tá mandando o RENF. Não diz, dentro da 2.1.2, que você não pode fazer isso. Não, lá não tá dizendo nada disso. Você entregou. Não vi nenhum problema até agora, ninguém falou até agora que tem um tipo de problema. Eu não posso dizer assim: "Ó, façam isso", porque não é papel da Datacenter dizer isso, mas eu vejo o pessoal emitir e não vejo alguém dizer que deu algum tipo de problema até agora. Então, passei como é a legislação e como eventualmente o pessoal está enviando. Então fica a critério de quem vai fazer o uso, certo? Dúvidas, pessoal? E pessoal, quem é Simples Nacional, em algumas situações faz RENF, né, e lá no cadastro de empresa, quando tu vai habilitar o RENF, normalmente, eu tô dizendo que é uma regra geral, mas normalmente o pessoal utiliza um, 2 ou 3, empresa enquadrada do regime de Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída, ou não substituída, ou os 2. Então tem que ver qual é o caso, e ele tem que bater com o do E-Social, que é lá no cadastro do DP, Departamento Pessoal, lá bonitinho, cadastro de empresa, a classificação tributária. O material é o próprio vídeo, o site está perguntando para nós se o material vai ser disponibilizado. Não, vai ser o próprio vídeo, para poder ajudar no dia a dia, tá. A Camila tá perguntando: "Bom dia, a parte da conta contábil vinculada está desabilitada, como ativar?". Tu tem que fazer a integração contábil, tá. Se não tiver se a integração contábil com os 2 está correta, eu vou te comentar a ver com o suporte, por que que não está habilitando, tá. De repente só um detalhezinho no teu cadastro. 80% ou 85% das vezes essas situações que não deu no primeiro momento é cadastro. Daí é só um ponto ou outro que é colocado, a gente passa o feed sobre aquela informação e é só replicar nas demais que não vai ter nenhum tipo de erro. Pessoal, de informações sobre a REINF, era isso, eu vou abrir para vocês agora para dúvidas. Falando de REINF, vocês têm alguma situação, algum detalhe, alguma situação que vocês passaram e tiveram uma certa dúvida e não acionaram o suporte, quer tirar a dúvida agora? O que vocês gostariam de falar sobre a REINF? Ah, e outro detalhe, pessoal, também é importante comentar, tudo que vocês acham de que tem que ter melhorias no sistema, dicas, ideias boas, assim, que vocês possam ter que: "Ah, podia ser assim". Vocês podem acionar o suporte também, né, por e-mail, pelo chat ou por telefone. Vocês podem assim: "Bruno, eu gostaria de ver a viabilidade disso aqui, um relatório específico, um detalhe", porque
conforme vocês vão nos passando as melhorias, a gente vai ajustando para ficar melhor para o trabalho de vocês, e isso vale também para as demais rotinas, não só do Renfe. Uma dica que parece um pouco boba, mas é interessante, aqui na área de trabalho de vocês, são ícones, são atalhos. Então com o direito do mouse, eu posso remover todo mundo aqui, ó, e posso criar só os atalhos que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero a exportação da Renfe, direito do mouse, crio atalho. Eu quero só a questão do 4010, 4020, posso trazer aqui para frente. Então eu posso organizar os meus ícones da maneira que eu trabalho do meu dia a dia. Tudo que eu preciso num único lugar, para não precisar ficar procurando os menus também, fica a dica, né. Mas dúvidas, pessoal, vocês podem colocar no chat aqui também se tiver dúvidas ali. Eu vi uma carinha pensante ali, se ficou alguma dúvida. Então pessoal, se não há dúvidas, essas aqui são as nossas redes, né, tanto WhatsApp, Instagram e YouTube. Eu quero destacar para vocês o YouTube, porque pessoal, tem muito, mas muito material lá. Aqui no YouTube, como se estivesse tanto como vocês. Entrei no YouTube, eu vou dar uma olhada. Será que a Data Sempre colocou alguma coisa a mais para nós? Vou aqui lá no site aqui, nosso canal no YouTube. E aqui, olha que interessante, até os outros sistemas também. Olha o tempo que a gente está colocando os vídeos. São sempre muito recentes, de várias rotinas, né? A parte fiscal, diferencial de alíquota. Inclusive, teve 2 webinars com a nossa consultora, Marla. Eu vou também instruir vocês a verem esses 2 vídeos, caso seja possível, né, porque ela fala muito da reforma tributária como um todo. Umas dicas bem interessantes para vocês poderem se antecipar, caso que agora tá esse fervo de reforma tributária, né, tem muita informação desencontrada e muita informação que a gente vai pegando ao longo do tempo, né, em relação às fontes que a gente vai pegando. E a Marla, ela consegue concentrar algumas informações e facilitar para vocês. Tem esse primeiro vídeo e tem um segundo vídeo que ela faz uma parte 2 dessas informações. SST, integração do em livros com contábil, erros da GIA. E um também eu quero destacar, que não é o Renfe, mas eu sempre gosto de citar ele no finalzinho, entendendo os erros da GIA parte 2. Se tiverem alguma empresa que se enquadrou, pessoal, do simples foi para o presumido, esse cara mostra o que tem que fazer passo a passo. Fica uma dica interessante aí. Beleza, pessoal? Agradeço a presença de todos. Esse vídeo vai ficar disponível. Obrigado mesmo a presença de vocês. Pessoal, não fiquem com dúvidas, liguem para o suporte, vocês estão pagando para isso. Então, incomodem bastante no suporte. Eu quero saber porque eu quero saber. Ponto final. Certo? Abraço e até a próxima. Se cuidem.